Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui hoje, irmãos, com o coração cheio de alegria, cheio da presença do Senhor, e eu vou te explicar o porquê. Eu estava aqui lendo a Bíblia, pedindo a Deus uma palavra, e Deus me confirmou que muitos de vocês aqui que estão me ouvindo agora estão passando por um momento de transição. Guarde isso que eu estou te falando. Você está no meio de um processo onde a estação está para mudar. E sabe quando a gente olha para os problemas, a gente começa a ver o nosso sofrimento e a gente acha que na verdade é um ataque espiritual, é uma batalha espiritual, ou então é azar do destino, né? Quantas pessoas acreditam nisso, que elas são azaradas, que nada dá certo para elas? Irmãos, na verdade, Deus está por trás disso. Deus está no controle, concorda? Deus está no controle da sua vida e o que Ele vai te ensinar hoje aqui vai mudar a sua maneira de pensar. Tenho certeza, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio que Ele vai mudar a sua história hoje, se você permitir. Amém? Irmãos, como vocês sabem aqui no meu canal, nós não falamos de religião, nem perdemos tempo com isso. O nosso foco é saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E como é bom, né, irmãos, quando a gente ouve uma palavra direcionada a nós. Como eu disse para você, você está mudando de estação. Guarde essa palavra, estação, porque eu vou ler aqui daqui a pouco uma passagem de Daniel relacionada a isso, e você vai ficar impressionado de ver como Deus já está fazendo algo por você, só que você ainda está com os olhos tapados e você não está enxergando o que Deus já está fazendo. Amém? E como eu disse para vocês, irmãos, é tão maravilhoso, né, quando Deus nos dá uma direção, uma palavra específica. Eu me lembrei que agora, que lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo começa a explicar para os irmãos daquela igreja a respeito dos dons espirituais. E então ele fala sobre 3 dons, né? Ele fala sobre o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e revelação de Deus. E a palavra de conhecimento é quando Deus usa uma pessoa na sua vida, ou Ele pode falar diretamente com você, e Ele te revela uma coisa que não teria como saber naturalmente. É uma coisa que aconteceu no seu passado, pode ser algo também que vai acontecer no futuro, e Deus, Ele já está te avisando, Deus já está contando para você algo que vai acontecer. Eu me lembro que eu já recebi muitas palavras de conhecimento. Deus usou pessoas, porque olha que coisa linda, né? O corpo de Cristo, ele está unido, certo? E cada pessoa tem uma função nesse corpo. E tem pessoas que realmente elas têm esse dom de palavra de conhecimento. Então já me revelaram coisas que não tinha como ninguém saber. A pessoa nunca me viu na vida e de repente ela me revelou coisas do passado, revelou coisas do futuro. Teve pessoas que me disseram, olha, Deus me mostrou, você vai ser pastor um dia. Você vai alcançar multidões. E eu olhava para a minha realidade e eu pensava, gente, é só por Deus mesmo, porque eu sou tímido, eu não sei falar direito, né? Como Moisés, ele usou essa desculpa, mas eu pensava, amém, se Deus quiser vai acontecer um dia, né? E realmente Deus foi trabalhando, Deus foi movendo, mas aí vem o outro dom, que é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria ele é diferente, é quando Deus ele te dá uma direção do que fazer. E deixa eu te explicar aqui o que aconteceu comigo, só para você entender melhor. Lembra que eu falei que eu recebi palavras de conhecimento, onde um dia eu seria pastor e eu pregaria para multidões? Pois é, aí Deus usou um dia um irmãozinho que na verdade é um pastor, e esse pastor me entregou uma palavra de sabedoria. E ele disse assim, olha, Deus me mostrou que é para você arrumar as suas malas, porque Deus está te tirando da tua casa, Ele vai te levar para um outro lugar, uma outra cidade, e a partir dali Ele vai começar a trabalhar na sua família. Irmãos, é interessante que Ele falou que isso iria acontecer até o final do mês. E eu me lembro que lá para o dia 28, 29 daquele mês, realmente se concretizou. Por quê? Eu saí da casa dos meus pais e eu fui fazer um seminário de teologia lá em Belo Horizonte, e eu morei 3 anos ali em BH, ou seja, se cumpriu aquela palavra, foi Deus quem falou comigo o que fazer, foi uma palavra de orientação. Então Deus disse, olha, vai arrumar suas malas, se prepare, porque eu vou te levar para aquele lugar. Então, irmãos, aí vem o dom de profecia, que é quando uma mensagem inspirada por Deus, ela serve para exortar, edificar e consolar. E essa é uma palavra que Deus fala com você, que está precisando, naquele momento mais difícil,
Deus usa ela para te mostrar talvez uma área que você precisa mudar, talvez algo que você está sofrendo tanto e Deus te consola com essa palavra. E Deus pode usar então a Bíblia, amém? E essa palavra que eu vou te entregar aqui hoje, ela vai falar com você que realmente se sente perdido. Você que acha que as coisas nunca dão certo, parece que as coisas não estão travadas, essa é a verdade. Mas hoje eu vou te mostrar aqui, irmãos, e eu quero muito que você se atente a essa palavra, porque no final nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus que destrave todas as áreas da sua vida que estão bloqueadas. E hoje, eu posso te dizer que Deus é fiel. Por mais que a gente, no aqui e agora, a gente não enxergue os planos que Ele tem para nós, pode confiar que o Senhor é bom. Por mais que você não sinta a presença dEle, não quer dizer que Ele não está aí com você. Amém? Então que Deus possa falar ao seu coração agora. Antes de tudo, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Clique no botão aqui embaixo do vídeo, inscrever-se. Vai aparecer um sininho aí do lado. Confira aí. E aí você seleciona a opção todas, porque todo dia eu estarei com você aqui na oração da manhã e na oração da noite e também com os vídeos da tarde, às 3 horas da tarde, tá bom? Então vamos começar. Irmãos, como eu disse para vocês, muitas vezes a gente passa por luta, sofrimento e a gente acha que é um ataque do inimigo. E é claro que pode ser, porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual todos os dias. Mas, irmãos, nem sempre é o diabo. Sabia disso? Deus, ele pode estar permitindo essa situação difícil, esse espinho na carne, essa situação que te tira a paz, justamente para você entender que é hora de mudar, é hora de você arrumar as suas malas, é hora de você se preparar para algo novo que está chegando na sua vida. Amém? Então o Senhor, Ele permite que essas portas se fechem, não para te castigar, mas para te avisar que o clima mudou, a estação mudou, só que você ainda não está percebendo. E muita gente chega até mim e as pessoas falam assim: pastor, eu não entendo mais nada, a minha vida era organizada, eu tinha planos, estava tudo redondinho, e aí de repente tudo virou de cabeça para baixo, pastor. Parece que Deus me esqueceu no meio desse deserto. Irmãos, se vocês se sentem dessa maneira, eu quero dizer uma coisa aqui muito importante. Deus, Ele está sempre em movimento, amém? O próprio Jesus disse que aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu de Deus, essa pessoa agora deve entrar no mover de Deus. E esse mover de Deus é como o vento. O próprio Jesus é quem disse que o vento, você não sabe de onde vem, para onde vai. Assim também acontece com os filhos de Deus. Então você tem que entender que a nuvem de Deus pode estar movendo e você está querendo ficar parado. Irmãos, como é bom saber que Deus é o nosso Pai e Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente tenta se acomodar, ficar no nosso cantinho, acomodados, tá tudo redondinho, como essas pessoas falam para mim. Mas, irmãos, não é isso que Deus tem para nós. Deus tem coisas muito maiores. Você, por exemplo, talvez esteja pensando que um sucesso na sua vida é ter 5 mil reais guardado na conta, 10 mil. Quem sabe Deus quer te dar muito mais. Ou você talvez ache que ter sucesso no seu ministério é pregar para 50 pessoas, 100 pessoas. Irmãos, eu confesso para vocês, eu achava que a minha vida seria assim. Eu achava que um dia Deus me usaria para ser um pastor de 300 pessoas, 500 pessoas. E olha só como que são as coisas, aqui no meu canal são milhões de seguidores. Irmãos, Deus, Ele faz o impossível, aquilo que é inacreditável aos nossos próprios olhos. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia! Lá em 1 Coríntios capítulo 1 está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Então, irmãos, nós vamos olhar agora para uma passagem da Bíblia que está lá no livro do profeta Jeremias, que fala sobre as estações da vida. Mas primeiro eu quero te contar aqui o contexto para você entender o que estava acontecendo. A Bíblia diz que o povo de Judá estava vivendo um momento muito difícil mesmo, sabe? O exército da Babilônia, que era a maior potência daquela época, estava chegando para destruir tudo. Então as cidades estavam sendo destruídas completamente, a fome estava batendo na porta, o medo estava tomando conta de todo mundo. E o povo olhava para aquilo ali e eles tentavam entender o que estava acontecendo, só que olhando pela lógica humana. E eles se perguntavam assim: por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo isso? O que será que tem de errado com a gente?
E Deus então levanta o profeta Jeremias para entregar uma resposta. E é interessante que Deus não falou sobre levantar exércitos, sobre construir muros. Deus simplesmente falou para aquele povo olhar para os passarinhos. Olha que interessante, né, irmãos? Olha só o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 8, o versículo 7. Está escrito assim: até a cegonha no céu conhece a sua estação. A rolinha, o andorinhão e o tordo observam o tempo da sua chegada, mas o meu povo não conhece as leis do Senhor. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Deus falou para o povo que até as cegonhas no céu conhecem a sua estação, ou seja, sabe a hora certa de migrar para uma outra região. Agora pensa comigo, uma cegonha não tem um mapa, ela não tem o GPS, ela não tem internet para ver a previsão do tempo, mas lá no íntimo dela, ela tem um sensor que foi colocado por Deus. Ela sabe porque sabe quando o vento está mudando, quando o frio está chegando, e ela não tenta ficar discutindo com o clima. Ela simplesmente sabe que a estação mudou e que é hora de voar. Amém? Ela reconhece um sinal, e aqui Deus está puxando a orelha do povo, né? Ele está dizendo, olha, até o passarinho sabe que é hora de mudar, mas vocês continuam aí, ó, no mesmo tipo de pensamento, na mesma vidinha, e vocês ainda querem ter um resultado diferente. Irmãos, Deus estava dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele sofre porque não sabe a minha maneira de agir. Foi isso que Deus quis dizer. Então, irmãos, o problema daquela época e o problema de muitos de nós hoje é que a gente perdeu essa sensibilidade. O povo estava pedindo a Deus por paz, sendo que Deus estava querendo mandar correção. Amém? Deus queria corrigir o coração do povo e não somente dar paz, alegria. Irmãos, Deus poderia dar toda sorte de bênção para nós, mas Ele sabe que se Ele fizer isso, o nosso coração não vai mudar, o nosso coração não vai aprender as lições. Quantas pessoas chegam até mim e elas falam assim, pastor, eu perdi o meu casamento, pastor, eu errei naquilo ali, naquilo outro, eu perdi uma empresa. E a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, você aprendeu as lições dos seus erros, dos seus fracassos? Porque se você aprendeu, então você não perdeu nada. Você precisa entender que aprender com o sofrimento, com a dor, é a melhor coisa que você pode receber hoje. Por mais que houve perdas, é através desse aprendizado que Deus pode mudar a sua vida. Amém? Agora vamos parar para pensar aqui. Talvez você há muitos anos, você vive passando por uma luta, por um problema. É aquele casamento, que parece um campo de batalha. É um brigando com o outro, nunca se entendendo. Ou então é aquela dívida, que vai só aumentando porque os juros não param de crescer e você já tentou de tudo, já perdeu muitas noites de sono e parece que não se resolve. Aí o que você faz? Você começa a orar, você começa a jejuar, você chora muito, você pergunta para Deus, Deus, o que será que eu estou fazendo de errado? Quantas pessoas chegam até mim, irmãos? As pessoas perguntam assim, pastor, será que Deus me abandonou, pastor? Porque eu não sinto mais a presença dele, parece que eu oro e a minha oração não passa do teto. Irmãos, é aí que eu quero começar a falar com vocês sobre estação. Lembra que o passarinho, ele sabe a hora de mudar? Porque ele reconhece a estação. E o inverno é uma estação de Deus, por incrível que pareça. O problema não é o frio do inverno. O inverno é uma estação fria, onde parece que nada dá frutos, nada floresce. Eu sei que muita gente gosta do frio, Eu prefiro também o frio, mas eu sei que é uma fase, É uma fase que a Bíblia traz que não gera frutos. Pelo contrário, muitas plantações são perdidas nessa época. E o problema é você tentar viver esse inverno, essa estação, como se fosse um verão. Ou seja, você está no inverno da sua alma, onde parece que as coisas estão mortas, as folhas caem e parece que o silêncio de Deus está cada vez maior. Mas sabe o que acontece no inverno também, que pouca gente para pensar? É nessa estação que as raízes das árvores crescem para baixo. Amém? É o tempo de você se aprofundar em Deus, de você buscar um crescimento, de você se fortalecer por dentro. Porque para pensar, e se Deus mudar a sua história e de repente as coisas mudarem de tal maneira que você nem vai se lembrar desse tempo de sofrimento? Pois é, irmãos, é isso que Deus quer fazer com a gente. Lá no Salmo 126, traz uma promessa maravilhosa. Aqueles que vão caminhando e plantando com lágrimas, voltarão trazendo a sua colheita nos braços e com muita alegria. E nesse mesmo salmo diz assim,
E quando Deus mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Irmãos, é maravilhoso quando muda essa estação ruim, essa estação pesada na nossa vida, sabe? A gente fica como quem sonha. Mas como é bom, irmãos, quando a gente recebe a bênção na hora certa e principalmente o nosso coração, ele está mais maduro, ele está pronto, preparado. Então, eu estou aqui hoje para profetizar na sua vida e nós vamos orar daqui a pouco também. Mas eu quero profetizar que está chegando um novo tempo maravilhoso na sua vida. Aleluia! E quando a Bíblia fala que devemos conhecer as estações, não é só da boca para fora, mas é você conhecer sentindo na pele. Não é como conhecer lendo um livro, entendeu? É você sabendo exatamente o que é isso. Irmãos, quando a gente conhece mais ao Senhor, automaticamente a gente vai ficando sensível e nós vamos conseguindo discernir as estações na nossa vida. Então você precisa observar os sinais, aleluia. Tem pessoas aqui que estão perdendo amigos que já eram amigos há muito tempo e de repente essa pessoa sai da sua vida, ou você estava no emprego e de repente as portas se fecharam, ou até mesmo no namoro. Quantas pessoas hoje, estão aí no fundo do poço emocional, achando que nunca mais serão felizes na área sentimental. Ô irmãos, o inimigo se aproveita disso tudo, entende? Mas aí fica a pergunta, como saber então se eu estou passando por uma provação ou se é um ataque do inimigo? Irmãos, é aqui que entra o discernimento espiritual, porque quando é um ataque do inimigo, a gente simplesmente resiste em nome de Jesus, a gente repreende e voltamos a sentir paz, Mas quando é uma estação de Deus, meus irmãos, não adianta a gente amarrar o diabo, não adianta a gente repreender, porque é a mão de Deus que está moldando a nossa vida. Aleluia, entendeu o que eu quero dizer? E eu quero mostrar para você que agora o exemplo de Daniel. Inclusive eu coloquei o nome do meu filho de Daniel porque eu tenho ele como uma inspiração. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel ele foi levado para a Babilônia no meio de toda aquela destruição que Jeremias tinha avisado. A Bíblia conta que Daniel foi levado para a Babilônia no meio de toda aquela destruição que Jeremias tinha avisado, lembra? Lembra que as cidades tinham sido destruídas? Pois é, o rei da Babilônia prendeu todo mundo e levou essas pessoas para lá. E nessa mudança de estação, o que aconteceu? As pessoas perderam suas casas, perderam seus nomes, a sua reputação e principalmente perderam toda a sua cultura. Agora eu quero que você imagine a tensão que Daniel viveu, porque ele estava vivendo num país estranho e de repente o rei daquela nação, chamado Nabucodonosor, ele teve um sonho. Isso mesmo, ele teve um sonho, ficou encucado com aquilo, ele queria que as pessoas descobrissem qual era o significado do sonho e ele então deu uma ordem para todo mundo. Ele falou o seguinte: se as pessoas que trabalham comigo, os homens sábios, se eles não revelarem qual é o significado do meu sonho, todo mundo vai morrer. Irmãos, por incrível que pareça, Daniel estava nessa lista. Irmãos, a sentença já estava assinada, os soldados já estavam nas ruas, procurando por Daniel para matá-lo. E eu sei que qualquer um de nós ficaria desesperado, morreria de medo daquela situação. Mas Daniel, irmãos, ele pediu um tempo para o rei. Ele iria orar, ele iria buscar a Deus e ele garantiu que a resposta viria. Irmãos, só faz isso, só toma uma atitude dessa no meio da crise quem está muito conectado com Deus. E Daniel, ele orava de manhã, ele orava de tarde, ele orava de noite, 3 vezes ao dia. E em vez de Daniel entrar em pânico, ele ficou calmo e começou a buscar a Deus. E eu creio que a oração dele era o seguinte: Deus, revela o sonho daquele rei para que o teu nome seja glorificado. Aleluia! E sabe o que aconteceu? Daniel recebeu uma revelação de Deus. Deus entregou para ele qual era o significado do rei. E na hora que ele interpretou o sonho, ele acabou salvando a vida de todo mundo. E olha só qual foi a declaração de Daniel depois que isso aconteceu. Daniel capítulo 2, versículos 20 e o 21. Ele disse assim, Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a sabedoria e o poder lhe pertencem. Ele muda as estações e as épocas, remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Amém? Olha que coisa linda, irmãos, que declaração maravilhosa. Daniel entendeu que Deus é quem muda as estações. Quando Deus quer colocar um rei, um presidente, quando Deus quer colocar um líder, Ele coloca.
mas quando Deus quer tirar também, ninguém consegue evitar isso. Oh, meus irmãos, é muito importante nesses dias de hoje, esses tempos, de crise que estamos passando no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É muito importante nós acreditarmos que Deus é quem muda e controla as estações. Aleluia! Deus está no controle de tudo. E essa mesma crise, que Deus permitiu, que acabou destruindo o povo, levando o povo escravo para a Babilônia, na verdade, essa mesma crise foi a ferramenta que Deus usou para Deus levantar Daniel. E a pergunta que eu te faço hoje não é aquela pergunta assim, por que você está sofrendo? A pergunta certa é a seguinte, em qual estação você está agora? Irmãos, eu não sei se vocês sabem, eu já até trouxe aqui ensinamentos sobre isso, mas existem 4 estações espirituais que você precisa aprender a identificar. Depois que eu contar essa 4ª, aí nós já vamos orar. Eu quero muito que você continue aqui comigo, tá bom? A primeira estação que você tem que entender é a estação da correção. É quando Deus permite que as consequências dos seus erros, dos pecados que você cometeu, levam você a se arrepender. Então, se você plantou uma desobediência, se você fez algo errado ou está fazendo algo errado, não adianta você reclamar. Não adianta, irmãos. É hora de pedir perdão, é hora de mudar de mentalidade, de pensamento, mudar o seu caminho. Amém? Essa é a estação da correção. É quando Deus permite o sofrimento para corrigir você. E aí depois vem a estação da preparação. Deixa eu te explicar como é que funciona. Essa aqui é a mais difícil porque parece que nada está mudando. É quando você tem promessas de Deus na sua vida, mas ninguém te conhece, você tem talento, você tem todas as condições de decolar, sabe? Mas ninguém te chama, ninguém te convida. Lembra de Moisés, irmãos? Ele ficou 40 anos cuidando de ovelhas lá no deserto. E aquele ali foi o tempo que Deus usou para preparar Moisés. Então, nessa estação da preparação, o segredo é você ter paciência, é você aprender, é você glorificar a Deus, mesmo não sentindo nada. Amém? E aí então tem a estação do teste. Essa é a terceira estação. É quando Deus quer ver se aquilo que você vem falando, pregando para as pessoas, é realmente o que está no seu coração. É como se fosse uma prova na escola, O professor fica em silêncio durante a prova, mas ele está ali na sala, Então Deus está testando a sua fidelidade, a sua obediência, e por isso você não pode desistir nessa estação, porque com certeza a sua bênção está chegando, está mais próxima do que você pensa. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora estão exatamente nessa estação, a estação do teste, da prova. Amém? E aí então chega a última estação, que é a estação da transição, que é quando o vento, irmãos, começa a mudar. Sabe aquelas coisas que antes faziam sentido para você, mas agora você já não vê graça nenhuma mais? É quando você percebe que aquele lugar onde você está parece que ficou pequeno, você está desconfortável, e isso é bom, porque é Deus te empurrando para fora do seu ninho, do seu casulo, para você aprender a voar mais alto. Oh, aleluia, irmãos, eu creio que Deus vai trazer a gente para um novo tempo, uma nova estação. Mas tudo isso só acontece quando você aprende as lições. Então, se você está enfrentando problemas, observe os sinais. Pode ser que Deus esteja te chamando para um novo nível de crescimento espiritual e em todas as áreas da sua vida. Aleluia? Então, feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Olha, eu estou tão feliz por você estar aqui comigo e eu quero contar com a sua ajuda, porque eu não consigo alcançar as pessoas que você consegue, mas quando você compartilha um vídeo como esse, você está se permitindo ser usado por Deus. E Deus quer te usar na sua família, no meio dos seus amigos. Você pode convidar as pessoas a acompanhar a oração, principalmente dizendo que aqui nós não falamos de religião. Aqui nós só falamos da palavra do Senhor, tá bom? Você vai reparar que aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho com uma seta para a direita. Depois você clica nessa seta e aí você seleciona o WhatsApp e envia para mais pessoas, tá ok? Então feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por este momento. Obrigado porque o Senhor sempre está nos ensinando a enxergar a vida com os olhos da fé. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está orando aqui comigo, que receberam essa palavra preciosa. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que acordam com aquele peso no peito,
E eu te peço agora, meu Pai, traga paz para essas pessoas, que elas parem de olhar só para a dívida, só para a doença, só para o problema no relacionamento, que elas consigam enxergar a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade. Oh, meu Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo corrigidas, estão na estação da correção. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão sofrendo por escolhas erradas, mas que o Senhor possa dar um coração humilde, que eles possam reconhecer que precisam mudar. Senhor, meu Deus, ajuda-nos a sermos como Daniel, que a gente possa ter paz, serenidade no meio da dificuldade. Oh, Senhor, eu sei que tem pessoas aqui também que estão nessa fase da mudança, pessoas que estão sentindo que está para acontecer algo bom, algo novo, mas elas ainda não sabem o que é. Oh, meu Deus, eu te peço agora que o Senhor clareie a visão, traga sabedoria, inspiração, assim como o Senhor trouxe a revelação, a interpretação para Daniel a respeito do sonho de Nabucodonosor. Pai, eu te peço agora, fala na mente dessa pessoa. Dê uma estratégia, Pai, para essa pessoa talvez sair do buraco, sair da situação difícil que ela está vivendo. Em nome de Jesus, Pai, sopra do Teu Espírito Santo, que ilumina, que brilha onde há trevas, onde há escuridão, dúvida, medo, perturbação. Eu repreendo agora todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa. Eu sei, meu Pai, que muitas vezes o inimigo se aproveita das fraquezas, o diabo se aproveita da situação difícil e ele coloca um fardo maior. Mas nesse momento eu repreendo agora toda dor no peito, dor nos ombros, dor na coluna. Em nome de Jesus, eu repreendo essa dor de cabeça que não passa. Eu repreendo agora toda dor no corpo. E eu declaro a cura do Senhor sobre essa enfermidade, a cura do Senhor, meu Pai, sobre essa pessoa que hoje está enferma, mas eu já repreendo agora essa doença, porque o Senhor Jesus morreu na cruz e carregou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, eu declaro a Tua cura agora, envia os Teus anjos, Senhor, faz aquilo que os médicos não podem fazer, meu Pai, e traga, Senhor, a restauração completa da saúde, das finanças, dos relacionamentos, mas principalmente do relacionamento contigo, meu Pai. Que essa pessoa possa sentir hoje a Tua presença, que ela não se esqueça dessa palavra e que o Senhor possa mudar a estação dela, em Teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo agora, você que se sente longe de Deus, eu creio que o Senhor quer entrar no seu coração. Você que nunca fez uma oração de entrega, eu te convido agora, faça essa oração, deixe de lado a religião, os preconceitos, entregue a sua vida a Jesus, creia que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. E então, se você crê, repita essas palavras comigo assim, ó. Diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Ó Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas ao mesmo tempo eu reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. O Senhor não merecia aquele castigo, eu é que merecia por causa dos meus pecados. Mas eu creio nesse exato momento que o Senhor morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. E nesse momento eu te peço perdão, Jesus. Perdoa todos os meus pecados, apaga todo o meu passado e escreva uma nova história para mim, Jesus. Eu te entrego a minha vida, o meu futuro, os meus planos, e a partir de hoje eu estou disposto a fazer somente a Tua vontade. Jesus, eu entrego a minha vida, o meu futuro, e eu te peço agora, fica comigo até o último dia da minha vida em que eu me encontrarei contigo. Amém. Aleluia. Ó Senhor, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher. Muitos aqui, Pai, nasceram de novo hoje. Hoje eles declararam que querem Jesus nas suas vidas. E eu te peço, meu Pai, que eles possam sentir a Tua presença e, mais do que isso, trabalha na vida deles, Pai. Muitos aqui estão muito preocupados ainda, mas eu creio que a Tua paz, a Tua alegria vai acompanhá-los a partir de hoje. Em Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade?
São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom?
Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.